Deuteronômio, capítulo 31. Moisés nomeia Josué seu sucessor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse: Da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passará o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, e ele destruirá esta nação diante de ti, para que as possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhe fará, como fez a Sião, e Og, rei dos amorreus, e a sua terra, a quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vou-lo ter diante de vós, então com ele farei conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos. Não temas, nem vos espante diante dele, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, e não te deixará e nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforçaste e animaste, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais, e lhe dará. Tu e fará herdade dela. E o Senhor, pois, aquele que vai diante de ti, e ele será contigo, e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. E Moisés escreveu esta lei e deu ao sacerdote, filho de Levi, que levaram a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciões de Israel. E deu-lhe a ordem a Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, não no tempo determinado do ano, remissão de festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier e comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolhe, lerá esta lei diante de todos Israel aos seus ouvidos. E ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos e os teus estrangeiros, que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam, e temer ao Senhor vosso Deus de todos os dias de viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão e possuir. Deus dá a Josué o encargo do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué, ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe ordeno. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá,
indo após os deuses dos seus estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e meio deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males, angústia e alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançarão estes males, porquanto o meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tive feito, por tecer haver tornar-se a outros deuses. Deus põe um cântico na boca de Josué. Agora, pois, escrevi a vós este cântico, ensinai vós os filhos de Israel, pondo na sua boca, para este cântico me seja por testemunho contra os filhos de Israel, porque meterei na terra que jurei aos seus pais, que emana leite e mel, e comerás e se fartará e engordará, e então todos se tornará outros deuses, os servirá e me irritarão, e anularão os meus concertos. E será que, quando alcançarem muitos males, angústia, então este cântico responderá contra ele por testemunho, pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, e o que ele faz hoje, antes que a meta na terra. Tenho jurado, assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, ensinou os filhos de Israel, e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforçaste, animaste, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todos as acabar, deu ordem Moisés ao levita que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti, porque conheço a sua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fortes contra o Senhor, quando mais depois da mais minha morte, ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos, e vossos oficiais, e vossos ouvidos. Falarei a estas palavras, e contra elas por testemunho. Tomarei ao céu e à terra, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vós desviareis do caminho que vós ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizeste mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira contra a obra de vossas mãos. E com a Então Moisés falou as palavras desde o cântico ao ouvido de toda a congregação de Israel, até se acabarem.
Capítulo 32. Último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, o céu, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Gotege a minha doutrina, como a chuva. Destila o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dali grandeza ao nosso Deus. E ele é a rocha cuja obra perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos, Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto corromperam-se contra ele seus filhos, e eles não são as suas manchas e deles. Geração perversa, torcida é. Recompensarei assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu. Lembraste dos dias de antiguidade. Atenda para os anos de muita geração. Pergunta aos teus pais, e ele te informará. Aos teus anciãos, a ele te dirão. Quando Altíssimo distribuir as heranças das nações, quando dividir aos seus filhos de Adão dos outros, por outros termos, dos povos, conforme os números dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor e o seu povo, Jacó, a corda dos seus heranças, achou na terra do deserto, ou num ermo solitário, cheio de uivo, e irou-se ao redor da instrução e guardou com as meninas dos seus olhos. Como a sua águia desperta ao seu ninho, se move sobre o seu filho, e entenda, as suas asas toma aos seus levas sobre as suas masas, assim só o Senhor o guia, e não havia como ele Deus ao estranho, e ele fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comeu as novidades do campo, e fez chupar mel da rocha e azeitona perdeneira, manteiga de vaca, leite do rebanho, com gordura dos cordeiros, dos carneiros que pasto em bazar, dos baldes, com gordura dos rins da trigo, e bebete o sangue das uvas e o vinho puro, engordando-se Jessuru, deu coice, engordando-te, engrossando-te de gordura, te cobriste, deixou a Deus que fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos provocaram o zelo, com abominação o irritaram, sacrifício ofereceram ao diabo, não a Deus, aos seus deuses que não conheceram, novos deuses que vieram a poucos, dos quais não se
estremeceram no vossos pais. Esqueça-te da rocha que te gerou e que esquecimento puseste Deus que te formou. O que, vendo o Senhor, os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto dele, e vereis qual será o seu fim, porque não geraram geração de perversidade, filho em que não há lealdade. A zelo me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades. Me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei, os azelos com os que não são povo, com nação. Louca aos despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e acendeu até mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará fundamento dos montes. Males amontoares sobre ele, e as minhas sete engostarei contra ele. Exaltados serão de fome, comido de carbuncolo, de peste amarga, e entre ele enviarei dentes de feras com ardente peçonha de serpente em pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao mancebo juntamente com a virgem, assim a criança de mamar, com o homem de cães. Eu disse, por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens, e seu não receará a ira do inimigo, para que os seus adversários não entrarem, para que não digam, a nossa mão está em alta, e o Senhor não fez tudo isto, porque são gente falta de conselho, e nele não há entendimento. Oxalá eles fossem a sábio, que isto entendesse e atendesse para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000, e dois fizesse fugir 10.000? E a sua rocha os não deverá, e o Senhor os não entregará, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até aos nossos inimigos. Juízo disto, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de fel, cachos amargo tem. O seu vinho é ardente veneno de dragão e peçonhas cruel de víbora. Não estais isto encerrados comigo, selado com os meus tesouros. Minha é a vingança, é a recompensa aos teus tempos, que resvalar aos seus pés. Porque o dia que da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar.
porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechamento, nem desamparado. Então dirá: ordem então ao servo Deus, a rocha em que confiavam, de cujo sacrifício comiam a gordura, de cujo a libação, bebidas e vinhos. Levanta-te e vós ajuntem, para que haja para vós escondedouro. Vende agora que eu sou, mas nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, e firo e eu saro. Ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue é a minha espada, e comerás carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça, e haverá vingança do inimigo. Jubilai as nações com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar, e vingança terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e ele, Osés, filho de Nun. E acabando Moisés de falar todas essas palavras, e todo Israel disse-lhe: aplicai o vosso coração a todas as palavras que eu hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque estas palavras não vos vã palavras prolongarei os dias da terra, e a qual, passando ao Jordão, ides possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, o monte de Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte a qual subirá, e recolheste aos teu povo, como Araão teu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos meus filhos de Israel, nas suas águas da contentação, em Cades, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que veras a terra diante de ti, porém não entrará nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Muito obrigada por vocês terem ouvido a palavra de Deus
até o final. Fique com Deus e até a próxima. Não se esqueça, inscreva no meu canal, Revestido em Cristo, para chegar mais a palavra de Deus até vocês. E até a próxima.